Agora, a ideia de que o professor é alguém que enche o quadro, o aluno é alguém que copia e devolve isso na prova, essa ideia já está superada há muitos anos, não foi agora por causa da computação. Essa ideia está superada há muitos anos. Você se sente perdida e eu me sinto perdido, porque nós não fomos treinados para isso. Mas no momento que você não confia mais nos métodos do passado, você já está apto a começar a pensar algo diferente. Então vamos invocar o pai da didática moderna, Comênios, século XVII, livro que eu recomendo a todas as pessoas. Didática Magna, Comênios diz o seguinte: todos podem aprender, cada um num ritmo e cada um dentro de um método, mas todos podem aprender. Então essa é uma ideia muito importante para todos nós. No centro do furacão do aprendizado permanente está a escola. Então a escola deveria ser o lugar que desperta curiosidade. Curiosamente, ela é o lugar que mata a curiosidade. Então você pega na escola um autor fascinante, muito bom como Machado de Assis, e o aluno cria uma birra gigantesca, porque caiu na prova, teve que falar sobre Capitu, sobre Escobar, e não aprendeu a beleza de Dom Casmurro. Pega processos fascinantes e reduz a prova, a desenho, a representar aquilo de forma chata. É um desafio para nós. E os pais estão perdidos, os alunos perdidos e os professores estão perdidos. Mas eu acho que nós temos um papel enorme a dar dentro desse quadro. Já amadureceu a questão, que bom. Você viu que não dói, né? Por favor. Foi um prazer escutar hoje, professor. Foi muito bom, me fez refletir sobre muitas coisas. E trouxe uma questão que eu trabalho com marketing digital, estou no início da minha carreira, e com essa questão de aprendizado contínuo, na nossa área, ela é muito forte. Ela está sempre se renovando, assim como a maioria das coisas. Mas isso eu tenho reparado que a minha geração, principalmente, se tornou uma geração de ansiosos. Porque é aquela sensação de que a gente nunca está dando conta de tudo que deveria dar. E eu queria ver contigo o que tu acha disso, se essa questão de aprendizado contínuo interfere nisso. O que tu acha, se é a questão de falta de foco, que a gente quer abraçar o mundo, mas não é humanamente impossível. Se é a falta de disciplina para fazer, não sei, assim, eu queria ver o que tu acha sobre isso. Questão muito interessante. Ela vale para todos nós, apesar do seu foco ser algo, por exemplo, que é o contrário do magistério que me une à pergunta anterior, é algo muito mais inserido no mercado. Tudo que é mais inserido no mercado é mais dinâmico. O magistério está menos inserido no mercado, logo reflete de outra forma. Então, a primeira questão é que não é culpa da tecnologia a ansiedade, mas é culpa de uma estrutura contemporânea que primeiro trabalha com a ideia de perfeição e não de perfectibilidade. Quando você diz eu não estou dando conta, obviamente, é porque você está colocando objetivos que estão além da capacidade de tempo. Então, quero produzir a campanha mais importante de toda a história? Não. Você não pode fazer isso. Porque isso talvez não esteja ao alcance. Quando eu vou aumentando a quantidade de demandas, eu vou criando uma insatisfação que foi gerada pelo próprio estágio atual do capitalismo como uma forma de obter o máximo de você. Então, se eu te mantiver insatisfeita, com um sentimento de incompletude e que nunca vai ser o máximo ou o melhor, eu vou fazer você ficar sempre se esforçando. É uma técnica de opressão de pessoas, por exemplo, que aprenderam que tendo uma esposa ou um marido que cozinha bem, diz, tá bom o seu prato. Porque aí a pessoa continua se esforçando. É a coisa mais deliciosa que eu já comi na minha vida, ela para. Ela fala, então, você se esforçou. Não, tá melhor que semana passada, amor. Tá melhor, viu? Continua assim. Essa é uma maneira autoritária, como estratégia, de eu te manter produtivo. Então, a pergunta é se o que você faz é significativo. E se é significativo, o que você pode fazer no tempo dado para fazer? Você tem um limite do tempo, que eu já disse, o tempo não é um valor que você possa expandir de forma elástica universal. E se você faz aquilo, qual é o papel daquela produção? E se o trabalho começa a representar toda a gama da sua existência, se você não tem mais vida amorosa, afetiva, familiar, ou não tem mais um tempo de ócio criativo, como diz o sociólogo Domênico de Masi, ou seu direito à preguiça, como diz Paul Lafargue,
Se você não tem mais isso, você virou uma máquina tarefeira de ficar fazendo tarefas. E para piorar, graças à tecnologia, você leva celular para casa, você pode atender o chefe 24 horas por dia, você pode fazer férias com o celular na mão, você pode, o final de semana, respondendo a questões em casa. Então, qual é a função do trabalho e da criação? Renovação contínua não é sinônimo de ser workaholic ou work lover, porque o workaholic é um fracassado, porque ele foca permanentemente numa produção que vai ocupar aquilo que Freud vai chamar de toda a sua libido. Em outras palavras, não tendo sexo, ele trabalha. E trabalha sem cessar. Só que é insatisfatório aquilo. Então, se você está deslocando toda a sua libido para o trabalho, o problema é que o trabalho não é capaz de, sozinho, de lhe dar toda essa satisfação. Essa insatisfação é uma estratégia sua, do seu superego, do que você incorporou da sua mãe, do seu professor, do padre, do rabino, do pastor, que foi lhe dizendo que você é pecadora, limitada, incompetente, você não é tudo que a gente esperava, você é uma decepção, porque isso é uma maneira de mantê-la muito produtiva. Enquanto você for incompetente, você continua fazendo, você continua se esforçando. Então, em primeiro lugar tem isso. Depois, é um erro contemporâneo de achar que existe a felicidade plena. É uma crença de Instagram. Vocês precisam levar isso em conta. A felicidade só existe no Instagram. Então, se você acredita que quem está postando que a família é ótima, realmente tem uma família ótima, é um problema. Nossa, mas por que o meu final de semana foi horrível? Meu amigo foi aqui, viajou para a Serra Gaúcha, postou fotos da família. É que ele só posta aquela foto, não do inferno que foi no carro com os filhos. Meus filhos me encheram o saco, eu pensei em jogá-los de Veranópolis, no Rio das Antas, para isso. Não, ele não vai postar isso, ele vai postar a fotinho de todo mundo feliz. Não acredite nisso. Existe a dimensão trágica da existência. Todo trabalho que você fizer é incompleto. Todo livro que você produzir não é a versão final sobre o assunto. Toda perfeição que você atingir será superada. Todo conhecimento ficará datado. Isso deve lhe dar uma certa liberdade. Não é possível fazer nada além do possível. Não é possível fazer nada além do possível. Agora, esse possível pode ser muito mais do que hoje, se for uma necessidade sua, uma necessidade de produção sua. Então, não estabeleça a sua medida no outro, não ceda aquilo que é uma necessidade da empresa. É a empresa que está dizendo que você tem que trocar o celular, porque ela precisa vender, não é que você precisa de um celular novo. É a empresa que está dizendo que aquele carro é ultrapassado, porque o modelo é março de 2019 e não tem um engate duplo para um acesso Bluetooth de última geração que a luzinha fica piscando. Você tem que pensar, mas é aquilo que eu preciso? Eu preciso desse engate duplo? Você que tem que decidir o que é suficiente. E se alguém demanda muito mais do que isso, você tem que saber por que você tem que se submeter ao autoritarismo de alguém que não aceita a lei áurea, ou seja, que ainda não entendeu que a escravidão está abolida no Brasil. Então, o trabalho não é a única fonte de felicidade, mas ele não pode ser fonte de infelicidade. Você tem que saber que a sua energia criativa, ela é ampla, ela também é afetiva, ela é familiar, ela é criativa, ela é artística e inclui também o trabalho. Agora, não entre na neurose tipicamente contemporânea, sejam perfeitos, façam tudo e façam sem parar. Inclusive, uma grande questão de felicidade é aceitar o limite, a imperfeição e o fracasso, sem o qual você não pode nem trabalhar e nem casar. Não casem se vocês não trabalhem com a imperfeição. E não trabalhem se vocês não podem trabalhar com a imperfeição. Buscar a perfectibilidade e aceitar que você é menos que Deus e mais que uma pedra. Isso é uma boa medida para orientar a produtividade. Qual o papel da inspiração no aprendizado, assim, além dessa questão técnica, assim, o papel do professor enquanto inspiração mesmo? Bem, existe uma norma que eu gosto. A inspiração tem um papel fundamental, ela é quase 1% do resultado final. O resto é transpiração.
Então é muito importante ter uma ideia, olhar a brisa do vento ou o pôr do sol no Guaíba. O resto é correr para perder peso mesmo. Então, inspiração, sim, bons momentos inspiradores, mas transpiração é o mais importante. Em países que são muito metódicos, que os alunos são muito ordenados, eu recomendo às pessoas, estudem um pouco menos, andem mais de pés descalços, vejam o pôr do sol. No Brasil, eu recomendo horário, sente sempre na mesma hora, produza sempre, porque aqui nós temos muita crença na inspiração. Então, sempre o esforço é dominante. Você tem um talento musical brilhante, você é uma gênia do teclado. Se você não estudar, será uma capivara completa. Agora, você não é uma gênia do teclado, você toca bem. Se você estudar muito, vai convencer muita gente. Então, existe genética, existe disposição, inspiração, vocação, tudo isso talvez exista. Mas inspiração não substitui transpiração. Então, pense muito mais no esforço do que na ideia, na poesia, no modelo. Pensa no esforço. Todo mundo que cozinha bem já queimou o prato, todo mundo que borda bem já errou, todo mundo que toca bem começou tocando mal. Todo mundo que faz uma coisa extraordinária começou caindo, errando e assim por diante. Treino é fundamental, transpiração é fundamental. No Brasil talvez seja mais importante do que em outros países. E a outra questão? Nesse processo de desenvolvimento contínuo, qual a importância das soft skills, que, né, estão mais ligadas à personalidade do que técnica mesmo, e se a gente pode dizer hoje que essas soft skills são mais importantes ou tão importantes quanto as hard skills? São importantes, sem dúvida, mas não devem ser entendidas como uma coisa inspiracional. Porque você adquirir uma soft skill também pressupõe esforço. Um esforço que pode ser, por exemplo, adquirir uma habilidade acrobática na ginástica olímpica, ou de não gritar com pessoas, ou de ter a habilidade de conversar em meio ambiente de divergência, que é uma soft skill muito desejável. Só que adquirir uma habilidade soft requer tanta coisa hard quanto adquirir uma habilidade hard. Então, às vezes, sempre nós estamos de novo, e voltamos, as duas perguntas estão relacionadas, de uma crença em algo que seja natural, intuitivo ou próprio da vocação da pessoa. Não é. Não é. Algumas coisas são mais difíceis, outras mais fáceis. Se nós traduzirmos essa sua soft skill por uma espécie de inteligência emocional, como capacidade de colocar em perspectivas as coisas, essa é a grande habilidade soft para ter algo a conviver no mundo. Então, não adianta ter conhecimento hard de planilha Excel se você não sabe comunicá-la em uma reunião, inclusive para pessoas que estão contestando os resultados. Mas as duas coisas, dominar a planilha Excel e a habilidade comunicativa em ambiente adverso, pressupõem educação. Você pode educar o caráter, como você pode educar o corpo ou o cérebro. Você pode educar a sua psique. Você pode educar. Não significa que você vai eliminar. A psicanálise, por exemplo, não te torna um eliminador, mas te dá consciência. Por que é que eu tenho essa sensação de raiva quando alguém me contraria? Atrás disso tem algum professor no ensino fundamental, tem um pai, tem uma mãe, tem uma figura simbólica que você incorporou e passou a querer agradar. E você não percebe que aquilo é uma idiotice. Se você perceber, você vai começar a trabalhar isso. Não é que vai desaparecer aquela figura interna, mas ela vai ter nome. E dar nome ao demônio é o primeiro passo para exorcizá-lo. Essa é uma técnica de exorcismo muito importante para todos que estão aprendendo a lidar com demônios, é dar nome ao demônio. Aqui está meu medo se chama Irmã Maria Josefa, que na quinta série me humilhou diante da classe porque eu não sabia os números primos. Bem, essa Irmã Maria Josefa vai com você até o fim da sua existência. Mas pelo menos agora você sabe o nome do demônio. E aí você sabe que quem está falando é aquele medo e não mais você. E você não se engana mais tanto. Então, de novo, sempre, eu acredito muito em coisas inspiracionais, mas eu acredito em esforço. Eu não sei o que eu faço para ler. Leia. Leia. Como é que eu faço para ler bastante? Leia bastante. Como é que eu faço para estar várias horas do dia? Senta e estude.
várias horas. Eu não sei, mas não vem uma inspiração, não precisa de inspiração, senta e estuda. Mas hoje não é um dia bom, então o resultado vai ser um pouco menor, mas vai ter resultado. Né? Eu acredito pouco em inspiração, dia e energia. A energia não está boa, troca a lâmpada. Não acenda incenso, dá rinite. Né? Troca a lâmpada, quer dizer, vai e trabalha em cima daquilo. E sim, habilidades subjetivas são tão importantes quanto habilidades objetivas. Habilidades técnicas são fundamentais, habilidades subjetivas não técnicas são também fundamentais. Não é? Inteligência emocional, sabedoria, quaisquer outros nomes que eu possa dar, a capacidade de gerenciar complexidades humanas, que faz parte de qualquer processo de liderança, transformação e protagonismo. Certo? Gente, acabou.